Então, sejam bem-vindos a essa aula. A gente vai estar trabalhando aqui o tema epigenética. E para a gente começar a trabalhar com esse tema, a gente tem que ver alguns conceitos fundamentais para que a gente consiga entender o que realmente é esse universo da epigenética. Para começar, então, quando o espermatozoide ele fecunda o óvulo, a gente tem a formação do que vai ser o início do nosso embrião. No entanto, como nós somos dotados de milhares de células, é necessário que essa célula inicial, então, ela comece um processo de proliferação intenso. E é isso que acontece na embriogênese, que vocês viram isso, né, na disciplina de embriologia. Conforme as células, então, elas vão se dividindo, essas células aqui, pessoal, elas vão ter mecanismos muito semelhantes, mecanismos que propiciam a sobrevivência simplesmente dessas células. Então, elas vão sintetizar proteínas muito similares, elas vão estar preocupadas em transformar energia para as funções então que elas precisam estar exercendo, elas vão estar movimentando substâncias para um lado e para o outro. Então, são funções que permitem que essas células aqui sobrevivam e se proliferem dentro da capacidade, dentro da necessidade, então, daquele momento. Mas chega um determinado instante em que essas células começam a passar por um processo que nós chamamos de diferenciação, onde as células começam então a ter modificações bioquímicas, modificações da sua forma, para que elas exerçam as suas funções específicas, que vão permitir então o bom funcionamento do nosso corpo. Então, aqui na imagem, vocês estão vendo que as células, elas antes eram indiferenciadas, eram células que exerciam as funções básicas para que as células conseguissem então sobreviver, até que chega então esse determinado momento em que elas vão entrar num processo de diferenciação, se comprometendo então com uma certa linhagem celular, sofrendo então essas modificações bioquímicas, morfológicas e funcionais. No entanto, o que essa diferenciação ela significa? O que uma célula, por exemplo, aqui representada por uma célula do tecido conjuntivo para vocês e uma célula do tecido ósseo, o que elas têm de tão diferentes assim? Porque morfologicamente, funcionalmente, se a gente fosse fazer avaliações bioquímicas, a gente ia ver que elas têm sim diferenças entre elas. Assim como as demais células que estão aqui representadas para vocês, né? E o tanto de grupos que a gente tem de células que perfazem o nosso corpo. O que elas têm de diferente? Será que os genes dessas células elas são todas iguais? Porque afinal de contas, morfologicamente, bioquimicamente e funcionalmente, elas são diferentes ou possuem diferenças, né? Então, será que os genes de todas essas células são diferentes? E para a gente pensar nessa pergunta, será que os genes em todas as nossas células são iguais? Basta a gente pensar na embriogênese em si. A partir do momento em que a gente tem a fertilização, a gente tem ali uma combinação do nosso DNA que ela vai ser única. E se essa célula que realiza um processo de divisão celular sobre o qual a gente já comentou em outras oportunidades, é da gente pensar que essa célula aqui possui o mesmo DNA que essas aqui, e assim sucessivamente. Então, se as células entram no processo de divisão e a gente não tem nenhuma mutação, alteração importante durante o desenvolvimento, é de se imaginar assim que grande parte, né, se não todas as células que nos compõem, elas têm o mesmo DNA. Se elas têm todas o mesmo DNA, como é que a gente tem tantos tipos celulares no nosso organismo, com suas características bioquímicas, com essas características morfológicas e funcionais? E graças a essas células que a gente consegue fazer com que cada órgão nosso desempenhe corretamente a sua função. Mas afinal, o que está acontecendo se o DNA é todo igual? O que modifica, pessoal, de um tipo celular para outro, não necessariamente é o DNA, como eu falei anteriormente, se não aconteceu nenhuma mutação importante. O que vai modificar é um processo que a gente já comentou nas aulas anteriores e que envolve a transcrição e tradução do gene. Como assim, Fernanda? Se vocês lembram, pessoal, a gente tem no DNA o código para a gente fazer as proteínas das quais a gente precisa para desempenhar as diferentes funções do nosso corpo. Para que essa informação contida no DNA possa acarretar na síntese de uma proteína,
A gente precisa fazer com que essa informação saia do núcleo, e essa informação então sai do núcleo por meio de um RNA mensageiro, processo que a gente já falou que é a transcrição. Depois dessa transcrição, a gente precisa então que essa informação literalmente se traduza num processo que a gente chama de tradução em uma proteína, nos ribossomos que encontram-se então no citoplasma da célula ou aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. Pois bem, por que a gente está falando novamente sobre isso? Porque não é todo o nosso genoma, pessoal, ou seja, não é todo o nosso DNA contido no núcleo da nossa célula que é lido, que é expresso. Se vocês olharem no exemplo que a gente tem aqui embaixo, está sendo mostrado para vocês um gene A, um gene B e um gene C. E aqui está mostrando para vocês, em verde, o produto do gene A, em azul seria o produto do gene B e em vermelho representado aqui seria o produto do gene C. Se a gente olhar a quantidade de esferas verdes que a gente tem aqui, elas são grandes se comparados com a quantidade de esferas vermelhas que a gente tem aqui. Isso significa que o gene A ele está sendo muito mais expresso do que o gene C. Por quê? Porque eu estou tendo mais quantidade do produto que é codificado pelo gene A que eu tenho pelo gene C. Eu tenho mais esferas verdes aqui representadas do que esferas vermelhas. Mas o gene C está sendo expresso, porque eu tenho o produto que é codificado pelo gene C presente. Se eu olhar, no entanto, o produto aqui presente do gene B, vocês verão que não existem esferas representando aqui os produtos desse gene em azul. Isso significa que esse gene B não está sendo expresso. Então, se isso fosse uma análise de uma célula, a gente teria o gene A sendo largamente expresso, o gene B não sendo expresso e o gene C sendo moderadamente expresso, ou menos expresso do que o gene A. O que isso acarreta? Ambos os genes estão presentes, mas nem todos eles são expressos. Como eu falei anteriormente, nem todo o DNA que está presente no núcleo da célula é expresso. E essa diferença que vocês estão enxergando aqui, ó, é o que vai diferenciar de uma célula para outra. Enquanto nessa célula o gene A que é largamente expresso, em outro tipo celular eu posso ter ele não sendo expresso e o gene B sendo expresso. Isso já cria uma diferença bioquímica para a célula que pode ou não ser representativa de uma diferença funcional e morfológica, ou seja, de forma dessa célula. Portanto, pessoal, o DNA presente nos diferentes tipos de células de um mesmo indivíduo, ele tende a ser igual. O que vai alterar de um tipo celular para outro no mesmo indivíduo é a expressão desses genes. Qual é o gene que é mais expresso, pouco expresso, ou simplesmente não é expresso porque aquela célula não precisa o produto daquele gene, como é o caso do gene B aqui. É isso que dá a diferença. Então, quando a gente trabalha com os conceitos de transcrição e tradução, eles são extremamente importantes porque eles vão estar atuando diretamente sobre as características das células. Quando eu tenho um gene menos expresso, mais expresso ou não sendo expresso, por mais que o DNA seja igual. E aqui, pessoal, eu trouxe uma definição da expressão gênica, inclusive é do livro do Alberts, de Biologia Molecular da Célula, para que vocês consigam, talvez, ter uma clareza um pouquinho melhor do que seria a expressão gênica da qual a gente vem comentando então. Ele é um processo por meio do qual um gene dá origem a um produto que é útil para a célula ou para o organismo, mediante o controle da síntese de uma proteína ou de uma molécula de RNA com atividade específica. A maioria das vezes, pessoal, quando a gente se refere à expressão gênica, a gente acaba falando muito em proteína, né, na questão transcrição, tradução, enfim. Mas muitas vezes a gente tem como um produto da expressão gênica uma molécula de RNA que vai fazer diferentes funções. Quando a gente fala em RNA, muitas vezes a gente remete a RNA mensageiro, que leva a mensagem para fazer uma proteína.
Mas existem RNAs, pessoal, e num outro momento em que a gente falava de transcrição, eu comentei isso com vocês. Existem outros RNAs que são capazes, por exemplo, de, ao se ligarem a um RNA mensageiro, eles são capazes de inativar aquele RNA mensageiro, fazendo com que aquela proteína que seria produzida a partir da informação contida nesse RNA mensageiro, ela não seja. Então, ela está intervindo esse RNA na síntese de uma determinada proteína, na produção de uma determinada proteína, inativando o RNA mensageiro respectivo dessa proteína. Então, tem muitos RNAs que atuam dessa forma. E se eu tenho uma maior quantidade, eu tenho maior expressão gênica desse RNA, eu vou ter mais desse tipo de intervenção que eu acabei de comentar para vocês, reduzindo a síntese, então, dessa proteína codificada pelo RNA mensageiro no qual esse RNA vai intervir. Então isso é expressão gênica, pessoal, por definição. E aí só para solidificar um pouquinho mais para vocês, eu trouxe essa frase aqui, ó. Em um mesmo indivíduo, a diferença entre vários tipos celulares depende em grande parte dos genes particulares que a célula expressa, que é, na verdade, finalizando tudo isso que a gente comentou. Ou seja, em um mesmo indivíduo, o osteócito que está realizando a manutenção do tecido ósseo vai ter o mesmo DNA em um mesmo indivíduo que o DNA presente lá na célula do hepatócito, presente então no fígado desse indivíduo. Mas o que faz com que um hepatócito e um osteócito sejam diferentes morfologicamente, bioquimicamente e funcionalmente diferentes, não é o DNA que está lá no núcleo, mas sim o DNA que é expresso por essas células. A expressão gênica de um hepatócito e de um osteócito é diferente. Isso não significa que uma proteína que é expressa num osteócito não pode ser expressa num hepatócito. Podem ser expressos. Só que se a gente for colocar no papel todas as proteínas que são expressas por um osteócito e todas as proteínas que são expressas por um hepatócito, possivelmente a gente vai ter taxas diferentes da mesma proteína. Então, enquanto que um hepatócito produz 20% de uma proteína X, o osteócito produz 90%. Isso já cria uma diferença entre as células. Eu posso ter uma determinada proteína que é produzida pelo hepatócito, mas que não é produzida pelo osteócito, e assim por diante. A mesma analogia em relação, por exemplo, a neurônios, a condrócitos e a outros tipos celulares. Eles são diferentes não pelo DNA que eles carregam, mas sim pelos genes que é expresso em cada uma dessas células que estão aqui e os demais tipos do nosso corpo. É isso que determina a diferença entre elas. Vamos pegar um exemplo em relação a isso, pessoal. Se a gente pegar as células musculares, que se organizam então formando os nossos músculos, sejam músculos aí que têm uma alta taxa de contração ou músculos que nos permitem movimentos, né, não tão intensos como o de uma corrida, por exemplo. É isso que vocês estão vendo aqui, ó. Não importa, a gente tem células musculares envolvidas. E nessas células musculares que compõem então a nossa musculatura, a gente tem uma grande concentração de duas proteínas principais. Uma que a gente chama de miosina, que está aqui representada em amarelo para vocês, e outra que é a actina, representada aqui em vermelho para vocês, que eu imagino que vocês já tenham visto na aula de histologia, fisiologia, enfim. Mas aqui, se a gente tivesse que pensar, são duas proteínas aqui presentes. Para que essas proteínas elas possam estar aqui, o DNA teve que ser consultado de como fazer essas proteínas. Então, a miosina que está aqui, existe um gene codificador para essa proteína, né? Muitas vezes é mais do que um, inclusive, que contém a informação para formar essa proteína aqui, miosina, que ele vai ser transcrito, traduzido até então a formação e organização dessa proteína miosina que vai fazer a contração muscular para a gente. Da mesma maneira a actina. O que a gente pode tirar daí, pessoal? Sendo a actina e a miosina as grandes responsáveis por realizar a contração muscular, é evidente que a gente vai pensar que uma célula muscular tem grande concentração dessas duas proteínas, e realmente elas têm. Isso significa, pessoal, que numa célula muscular, o gene da actina e miosina são altamente expressos, porque eu preciso de grande quantidade dessa proteína para que a célula muscular possa fazer a função dela,
possa fazer a função de contrair. E se a gente fosse fazer uma análise das proteínas que contém nessa célula muscular aqui, nós veríamos grandes taxas bioquímicas aí de miosina e actina. Agora, se a gente pega uma célula presente no tecido conjuntivo, a gente pode encontrar miosina e actina? Sim, inclusive a gente encontra actina. Só que as taxas, a quantidade que a gente encontra dessas duas proteínas aqui na musculatura é bem maior do que a gente teria, por exemplo, num fibroblasto do tecido conjuntivo. Porque o fibroblasto não vai ter que lançar mão de uma contração como a célula muscular. Vocês já veem aí uma diferença entre o fibroblasto, por exemplo, e uma célula muscular. Célula muscular, grande quantidade de miosina e actina. O fibroblasto já vai ter uma menor quantidade. O fibroblasto tem actina? Tem, mas em quantidades muito menores. E aí isso vem dentro de um contexto, pessoal, que eu falei para vocês. O que vai diferenciar uma célula muscular de um fibroblasto, de um neurônio? Enfim, os tipos celares de um mesmo indivíduo. Não é o gene que elas têm, mas é a expressão dos genes que ela detém. E essa expressão dos genes estão atrelados a qual é a função que essa célula tem que fazer. É uma célula muscular, então ela vai ter que ter muita miosina e actina. Então, muito expresso esses dois genes. Já outros genes, talvez relacionado, por exemplo, com proteínas de absorção, não precisam estar em grande quantidade numa célula muscular, porque essa não é a função primordial dela. Já lá, numa célula intestinal, em que tu vai ter que ter grande absorção, proteínas de absorção são extremamente importantes, então elas precisam ser muito expressas lá. Precisa de grandes quantidades de miosina e actina lá? Nem tanto. Então, se a gente fosse fazer uma análise bioquímica, talvez a quantidade de miosina e actina seria 20%. Teria proteína? Possivelmente teria, mas não precisa estar em grande quantidade. Mas proteínas relacionadas com o processo de absorção nas células intestinais, nossa, aí estão lá para 90%. Olha as diferenças bioquímicas que levam a diferenças morfológicas e que vão então acabar desencadeando diferenças funcionais nessas células. É porque elas têm um DNA diferente? Não, é porque elas têm expressão diferente. E sempre lembrando isso, a gente comparando no mesmo indivíduo, nós não estamos falando de indivíduos diferentes, nós estamos falando no mesmo indivíduo. Bom, e por tudo que a gente já viu, vocês devem estar pensando que a expressão gênica ela deve ser um processo bastante controlado, e realmente ela é. Aqui não cabe a nós, pessoal, tá entrando em mecanismos de controle, mas só para que vocês tenham uma exposição geral de em que pontos que esse processo ele pode ser controlado. Então aqui é mostrado uma imagem para vocês, aonde aqui estaria o DNA, né? Processo de transcrição de RNA, a formação de um RNA mensageiro, aqui a região então do núcleo, né, no que seria a representação de uma célula. A partir do momento que o RNA mensageiro ele está maduro, está apto, então ele sai pelos poros nucleares, atingindo a região então do citoplasma celular e podendo então ser encaminhado para os ribossomos para que então ele seja convertido em uma proteína. Então existem diversos momentos em que pode acontecer nessa linha de formação aqui de uma proteína, pode acontecer o controle da expressão gênica. A primeira região que a gente tem então é o controle da transcrição mesmo do DNA. É dizer, bom, qual é o gene que vai ser transcrito e qual não vai. Aquele que não vai, eu simplesmente nem formo um transcrito de RNA, eu deixo aquele gene quieto. Aqueles produtos proteicos, por exemplo, na minha célula em que eu preciso em grande quantidade, ok, vai passar pela transcrição. E esse processo ele é controlado, qual é o gene que é transcrito e qual não é. Transcrito em quê? Em um RNA mensageiro, no caso das proteínas. No entanto, muitas vezes eu posso ter a formação de um transcrito de RNA, eu posso ter a transcrição de um determinado gene. No entanto, devido a fatores ambientais, enfim, pode ser detectado que não se necessite mais daquele produto daquele gene. Bom, então podem entrar outros processos de controle. Então pode haver um controle em relação ao processamento de RNA, levando em consideração todos aqueles processos que a gente viu da transcrição, onde o RNA precisa sofrer o splicing para remoção dos introns, permanência dos exons, enfim, todos os processamentos que o RNA ele precisa sofrer para que ele esteja então apto a ir para a região do citoplasma celular. Então esses processos, eles podem ser controlados para que o RNA mensageiro então ele não esteja apto a sair do núcleo e aí, bom,
é findada a participação desse RNA mensageiro, ele não vai ser convertido na proteína final, por exemplo. Um terceiro controle que a célula pode lançar mão, caso o RNA mensageiro ele consiga um correto processamento e a célula não precise mais daquele produto, daquele gene, é realizar um controle do transporte e da localização deste RNA. Ou seja, pessoal, é determinar quais RNAs mensageiros efetivamente conseguem atingir o citosol e aonde que eles devem se localizar nesse citosol. Então isso consegue ser controlado para que, bom, se o RNA mensageiro que codifica um determinado produto proteico, se não é mais necessário, beleza, eu faço com que ele não saia do núcleo, ele vai ficar lá retido. Ou faço com que ele não chegue ao local ideal no citoplasma e invariavelmente aquele produto daquele RNA mensageiro então não vai ser produzido. Um quarto controle que a gente pode lançar mão também, pessoal, é no próprio controle da tradução. Então aquele RNA mensageiro foi transcrito, ele foi corretamente processado, ele conseguiu sair para o citoplasma, ele conseguiu chegar ao local em que ele deveria chegar, no entanto, vai ser impedido, por exemplo, que os ribossomos realizem o processo de tradução naquele RNA mensageiro. E aí sim a gente não vai ter a formação dessa proteína. A célula ela pode atuar também, pessoal, fazendo o controle da degradação desse RNA mensageiro. Então, se ele chegou lá no local que ele tinha que chegar, ele pode ser degradado antes que os ribossomos consigam fazer o processo de tradução. E assim esse RNA mensageiro, então, ele se torna inativo. Ele foi degradado. Mas vamos dizer que essa célula, então, permitiu que os ribossomos sintetizassem a proteína a partir daquele RNA mensageiro. Bom, pode ser executado, então, um último nível de controle, que é o controle da atividade proteica. Então, aquela proteína ela pode ser inativada, se necessário for, ela pode ser degradada, se for necessário, ela pode ser ativada, enfim, existe um último plano aqui de controle. Todos esses controles aqui, pessoal, eles podem ser exercidos de forma efetiva. No entanto, o controle que a maioria dos genes lança a mão é desse controle transcricional aqui, ó. É não deixar ser transcrito, ser formado RNAs mensageiros de genes que não são necessários para a célula, ou em quantidades que não são compatíveis com a necessidade da célula. Vocês imaginem, pessoal, que seja formada uma proteína aqui, ó, que a célula não precisa, ou várias proteínas que a célula não precisa, e que serão, então, invariavelmente degradadas aqui por um processo de controle de atividade proteica. Olha o desperdício que a gente tem de energia dessa célula fazendo isso, e olha a quantidade de intermediários completamente supérfluos para essa célula que ficam aqui, para que ele seja degradado lá no final. Por isso, grande parte dos genes acabam controlando aqui, ó, no processo de transcrição. Então, eu não vou deixar ser expresso, como eu falei anteriormente, ou vai ter que ser expresso na quantidade adequada e os genes adequados para um determinado tipo de célula. Então, o controle da expressão gênica, pessoal, ela se dá nesse ponto aqui de grande parte dos genes. Mas talvez vocês estejam se perguntando como uma célula determina, dentre os milhares de genes que ela tem, qual deve ser transcrito e qual não, qual deve ser transcrito em grande quantidade e qual não. Esse mecanismo, pessoal, ele é extremamente complexo e não cabe aqui nós trazendo os detalhamentos dele. Mas é importante que a gente traga alguns conceitos que posteriormente envolverão a epigenética e que vocês já vão conseguir contextualizar dentro do assunto, o tema da nossa aula de hoje, que é a epigenética. Dentre um desses conceitos, então, é o conceito dos reguladores da transcrição. E esses reguladores da transcrição, pessoal, nada mais são do que um conjunto, um grupo de proteínas. E essas proteínas, elas reconhecem e se ligam a regiões muito específicas do DNA. Geralmente, essas regiões específicas, elas têm aí em torno de 5 a 10 pares de nucleotídeos de comprimento. E quando esses reguladores da transcrição, então, eles reconhecem e se ligam a essas sequências específicas, eles acabam dando início a uma cascata, a uma série de reações que culminam na determinação de quais genes serão transcritos e qual é a taxa dessa transcrição. Como eu pontuei aqui em vários momentos, não é apenas assim, ó, esse gene será transcrito, esse não, esse sim, esse não.
mas também esse gene ele é transcrito sim, ele é transcrito, mas qual é a taxa de transcrição? É alta? É baixa? É média? Eu preciso muito produto? Uma quantidade média de produto? Ou uma quantidade pequena desse produto, desse gene? Então a gente percebe, pessoal, que esses reguladores da transcrição eles são extremamente importantes no sentido de se ligarem a essas regiões específicas do gene e fazer com que os genes que são necessários para aquela célula sejam expressos e a taxa ainda que a gente precisa de expressão de cada um desses genes para que a célula então tenha as características adequadas. Vocês têm que imaginar, pessoal, que a gente tem N genes que são ativados dentro do nosso genoma dependendo da célula em que a gente, dependendo do tipo celular que a gente está trabalhando. Então não tem aqui como a gente pontuar um monte de reguladores da transcrição que existem e como que cada um deles opera em cada situação. E para vocês terem a noção dessa quantidade de reguladores de transcrição, eu trouxe essa frase aqui que é do Alberts, que diz o seguinte: aproximadamente 10% dos genes codificadores de proteína da maioria dos organismos produzem reguladores transcricionais. Vocês não podem esquecer que esses reguladores transcricionais sobre os quais a gente acabou de falar são proteínas e que, portanto, esses reguladores transcricionais que a célula usa para controle da expressão gênica estão determinadas no próprio genoma da célula. Afinal de contas, elas são proteínas e as proteínas do nosso corpo são produzidas a partir da codificação do nosso DNA. Então, em torno aí de 10% dos genes codificadores de proteína da maioria dos organismos produzem reguladores transcricionais, tornando essa uma das maiores classes de proteínas nas células. Então, os reguladores transcricionais são extremamente importantes porque eles têm uma função de controle da expressão gênica muito importante para as células. Tanto é que uma porcentagem bastante grande dos genes codificadores de proteína do genoma pertencem a essa classe aqui de proteínas. Um outro fator que a gente vai acabar trabalhando quando a gente falar um pouquinho mais especificamente de epigenética são os fatores de transcrição. A gente falou agora a respeito dos reguladores da transcrição. Os fatores de transcrição, pessoal, eu comentei com vocês quando a gente viu o processo de transcrição. E naquela oportunidade, eu mostrei para vocês justamente essa imagem que está aqui. Eu estou trazendo só para vocês relembrarem, para no momento que eu falar da epigenética em si, vocês compreenderem a partir do conhecimento prévio de vocês. Então, os fatores de transcrição, pessoal, estão aparecendo aqui para vocês, ó. Então, os fatores de transcrição, eles vão auxiliar a RNA polimerase, que é uma enzima, se vocês bem lembram, que vai conduzir a síntese do RNA, ou seja, o processo de transcrição em si, ajudam a posicionar essa enzima RNA polimerase corretamente sobre a região promotora do gene, sobre a região onde ela deve estar para que ela funcione corretamente. Além do mais, esses fatores de transcrição ajudam a abrir a fita de DNA, permitindo o correto acoplamento de todas as unidades que vocês estão vendo aqui. Então, os fatores de transcrição, pessoal, eles são extremamente importantes para que a transcrição, a formação do RNA mensageiro, ele consiga ser feito. E vocês vão ver que a epigenética, ela consegue atuar em parte em cima desses fatores de transcrição, a gente vai ver agora em seguida. Então, a gente reviu esses fatores de transcrição e falamos anteriormente dos reguladores da transcrição. Ambas são proteínas que se relacionam então com o processo de transcrição. Vamos ver elas agora as duas juntas, para que vocês consigam ter um discernimento melhor sobre as duas. Essa imagem aqui ela é bem legal porque ela coloca tanto os reguladores da transcrição quanto os fatores de transcrição em posição para que a gente consiga visualizar. Então aqui, pessoal, vocês têm os reguladores da transcrição. No caso desse gene X, que é o gene que está em questão aqui na imagem, está sendo mostrado para vocês, pessoal, aqui os reguladores da transcrição. Lembram que são proteínas que se ligam a regiões específicas do DNA. E ao fazerem isso, então, elas vão dar início a uma série de reações que acabam levando, especificando quais genes que devem ser transcritos e qual é a taxa dessa transcrição. Então aqui vocês estão vendo as proteínas ligadas a essas regiões, então, específicas do DNA.
Essas regiões específicas, pessoal, a gente chama do DNA, aonde os reguladores da transcrição, eles vão se associar, vão se ligar. Essas regiões do DNA aqui, ó, a gente chama de sequências reguladoras, cis-atuantes. A questão de ser chamada de sequências reguladoras, de sequência reguladora, passa a ser bastante óbvia, né? Já que é o local em que as proteínas que regulam o processo de transcrição se associam. E a questão de ser cis é porque essas regiões reguladoras aqui, né, essas sequências reguladoras presentes no DNA, ela está presente no mesmo cromossomo em que está o gene alvo da regulação dela. Então aqui está o gene X, ó. Então ela está presente no mesmo cromossomo, essa sequência aqui, portanto cis, do que o gene, né, sobre a qual ela está controlando, né, sobre qual essa sequência consegue então ter um controle a partir do momento em que os reguladores da transcrição se ligam a essas regiões. Por isso que ela se chama de cis, tá? Mais a título de curiosidade em relação ao nome. E olha que aparece aqui, gente, ó. Isso aqui, ó, são os fatores gerais de transcrição, que eu havia comentado com vocês então lá quando a gente viu o processo de transcrição e comentei novamente aqui com vocês, e que vão estar auxiliando a RNA polimerase a se associar exatamente na região promotora do gene, possibilitando então que ela faça a transcrição, formando um RNA mensageiro dessa região então aqui que é o gene X. Então essa imagem, né, isso que a gente falou agora, permite que a gente identifique como que esses dois grupos de proteína que eu acabei de falar para vocês aqui, ó, eles se associam no sentido da transcrição do gene. E vocês vão ver que mecanismos epigenéticos, eles atuam em cima também desses fatores aqui, pessoal. Mas talvez vocês estejam se perguntando, né? Mas, Fernanda, e aí? E a epigenética? Até agora tu só falou sobre expressão gênica, tu falou que a expressão gênica é importante para formar os tipos diferentes, né, de células que nós temos no nosso organismo, aonde o DNA desses tipos celares é igual de uma célula para outra, né, salvo algumas exceções de mutação, enfim, que ocorram, mas é igual e, portanto, as células acabam sendo diferentes em função da sua expressão gênica ser diferente e que estão de acordo com a função que a célula precisa realizar e a morfologia que a célula precisa ter. Mas, Fernanda, aparentemente, por enquanto, tu não falou de epigenética. Então, aonde que a epigenética se insere em todo esse contexto? E é o que a gente vai ver agora. Então, o que é a epigenética? A epigenética, pessoal, é qualquer tipo de alteração na atividade gênica que ocorra sem que aconteça a alteração na sequência do DNA. O que significa isso? E aí eu trouxe um paralelo aqui com mutações que vocês já viram. Quando a gente falava em mutações, a gente dizia, por exemplo, que uma adenina era substituída por uma guanina, ou que houve uma deleção, ou seja, uma retirada de um nucleotídeo da sequência do DNA. Então a gente mexe literalmente nos pares de bases desse DNA, produzindo possíveis alterações nos produtos desses genes. Quando a gente fala em epigenética, a gente não tem nenhuma troca na sequência do DNA ou uma alteração nessa sequência do DNA, mas sim são outros tipos de processos que alteram a atividade gênica sem ser este relacionado com a sequência nucleotídica. E é isso que a gente vai estar vendo agora. Que tipo de processo que pode levar a alteração gênica que não envolve alterações na sequência nucleotídica desse DNA. E mais a título de curiosidade, pessoal, quando a gente fala aqui o prefixo epi, significa do grego, né, em cima. Por quê? Porque a epigenética, ela trabalha em cima da sequência de DNA. Ou seja, mesmo que a gente tenha, por exemplo, um gene ali presente no DNA, a epigenética ela consegue se sobrepor a essa presença. Porque se a epigenética quiser atuar, ela pode fazer com que esse mesmo gene, mesmo presente, ele não seja expresso pela célula. Então é literalmente como se a epigenética trabalhasse sobre a sequência de DNA. Não adianta simplesmente eu ter o DNA ali. A epigenética precisa vir e permitir que esse DNA seja expresso. Então é literalmente como se ela se sobrepusesse, né, ao DNA ou à vontade do DNA.
A epigenética, então, pessoal, ela é uma ciência que ela vem evoluindo muito, vem se descobrindo muito a respeito dela, e principalmente de metodologias de como analisar essas questões epigenéticas, né? Então, dentro desse cenário, tem dois eixos dentro desse cenário que são os mais bem estudados, os mais consagrados dentro do estudo da epigenética. Um deles, pessoal, é a modificação de histonas e o outro é a metilação do DNA, que é o que a gente vai estar vendo então agora em seguida. Então, quando a gente fala a respeito da metilação do DNA, a gente está dizendo que vai ser adicionado a esse DNA um grupo metil, ou seja, a metilação do DNA. O grupo metil, pessoal, é esse que vocês estão enxergando aqui em vermelho, CH3, ó. Só que esse acréscimo do grupo metil, ele não vai se dar em qualquer local desse DNA. Ele vai acontecer na base citosina. É lá que vai acontecer esse processo de metilação, onde vai ser adicionado então um grupo metil. E esse grupo ele não vai ser adicionado em qualquer local da citosina. Ele é adicionado na quinta posição do anel da citosina. Então, aqui vocês enxergam o anel, ó, e nessa imagem aqui ao lado, vocês vão ver a numeração dos átomos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é na posição 5, no carbono que se localiza aqui, que vai ser então adicionado o grupo metil que vocês estão vendo aqui, ó. Isso faz com que uma citosina se converta em um 5-metilcitosina. E talvez vocês estejam se perguntando, mas será que com esse processo de metilação do DNA, então, que acontece na citosina, eu não estou alterando a sequência de DNA? Afinal de contas, está havendo uma modificação da base citosina. Na realidade, não, pessoal. Essa alteração de citosina para 5-metilcitosina não causa nenhum tipo de alteração na sequência do DNA, não altera o pareamento das bases. A 5-metilcitosina, ela continua sendo reconhecida pela guanina e se pareando com a guanina. Se a gente quisesse pensar numa analogia, a gente poderia pensar, por exemplo, na timina presente no DNA e que no momento da transcrição, no RNA mensageiro, eu passo a ter a uracila e não mais a timina. Só que a uracila, ela continua tendo a capacidade de se parear com a adenina, assim como a timina tinha. Só que a timina eu não tenho mais presente no RNA mensageiro, lembram? Aqui, pessoal, eu acabo tendo então esse processo de metilação, eu tenho a presença desse grupo metil aqui na quinta posição, então, do anel, né, da citosina. No entanto, o pareamento com guanina continua acontecendo normalmente. Então, esse tipo de alteração não vai alterar minha sequência, não vai alterar o meu pareamento. Ela continua sendo reconhecida pela guanina da mesma maneira. Mas então, o que essa metilação, afinal de contas, ela provoca? No que ela vai acarretar no sentido da expressão gênica que a gente comentou tanto até aqui? No que ela vai impactar? Antes de responder essa questão do que ela vai impactar a metilação, eu queria que vocês observassem aqui, pessoal, aqui só lembrando exatamente o que a gente viu na imagem anterior, né? Então, uma citosina que não está metilada e aqui sim uma citosina que então passa a estar metilada. E aí trazendo aqui numa forma então mais de desenho para vocês, né, apresentando então aqui a citosina metilada e aqui a citosina metilada, né? Eu queria aproveitar essa imagem aqui para salientar outra informação para vocês. Observem que essa citosina metilada, ela está próxima a uma guanina. E essa citosina metilada também está próxima a uma guanina. Existe uma preferência de metilar citosinas que estejam próximos à guanina. Então, são as sequências que a gente acaba chamando de CGs. A citosina que vai ser metilada, mas a preferência de metilação acaba sendo na citosina que está próxima a uma guanina. Mas vamos à nossa pergunta, então, né? O que essa metilação, então, ela acaba causando para o gene, se ela não altera a sequência, né? Se ela não altera a informação contida ali. Genes, pessoal, que estão metilados, eles tendem a ser reprimidos. Então, significa que quando eu tenho a metilação de algum gene, a probabilidade que eu tenha esse gene reprimido é muito grande. Isso acarreta em quê, pessoal? Que o produto que esse gene codifica
não será produzido. E isso impacta no que então? Na expressão gênica. Então a gente consegue, via metilação, alterar a expressão de genes. Se eu metilo um gene, eu reduzo a expressão dele. Com isso eu tenho menos produto naquela célula, né? Naquela minha célula que tem aquele gene metilado. E aí entra em toda aquela conversa que a gente teve, pessoal, que células de tipos diferentes têm expressão de genes diferentes, que impacta então na sua morfologia, na sua função, na sua bioquímica, né? Então vocês estão vendo aqui a metilação do DNA, que é um processo epigenético regulando a expressão de genes, regulando quem é expresso e quem não é expresso via esse processo que eu estou falando aqui para vocês, que é a metilação, que é o acréscimo de um grupo metil a citosina, alterando a expressão dele. Mas agora que vocês já entenderam que ocorre alteração da expressão gênica em função desse grupo metil acontecendo a repressão do gene, então, por que simplesmente a presença desse grupo metil é que é capaz de causar tamanho impacto, né? Reprimindo então esse gene? Porque, pessoal, a presença de um grupo metil aqui, ó, na base citosina, acaba interferindo diretamente na ligação dos reguladores transcricionais dos fatores gerais de transcrição. Eu falei desses reguladores transcricionais no início da nossa aula e eu mostrava para vocês ele a partir dessa imagem aqui, né, pessoal? Olha aqui os reguladores da transcrição. Então, a presença de metilações no DNA, ou seja, de grupo metil na citosina, faz com que esses reguladores da transcrição, né, esses reguladores transcricionais que nós comentávamos inicialmente, tenham uma interferência no sentido de eles conseguirem se ligar efetivamente ao DNA e desencadear suas funções. Da mesma maneira, pessoal, os grupos metil, eles interferem diretamente na ligação dos fatores gerais da transcrição, que eu revisei agora no início dessa aula, que são fatores extremamente importantes para que o processo de transcrição possa se dar. Então, o grupo metil conseguindo interferir diretamente na ligação desses grupos de proteínas aqui, ó, ele acaba conseguindo então alterar o processo de expressão gênica, ele consegue reprimir genes por meio dessa abordagem. Um outro processo que os cientistas também descobrem que a metilação acaba promovendo, pessoal, é o recrutamento de proteínas que são capazes de se ligar a essas regiões com metilação, e essa ligação com essas proteínas específicas acaba modificando a cromatina, o que também acaba levando então à repressão da expressão gênica. Quando a gente fala em cromatina, vocês têm que lembrar lá da aula de DNA e cromossomos, em que a cromatina, pessoal, é DNA associado a proteínas, proteínas que auxiliam no empacotamento do DNA para formar propriamente os cromossomos. Né? A gente falou naquela ocasião a respeito, por exemplo, das estonas, das proteínas não estônicas, que são proteínas que se associam à dupla fita de DNA, promovendo o empacotamento, então, dessa estrutura, né? Então, a gente falou aqui de duas alterações importantes para o processo de transcrição que acaba sendo desencadeados em função desse grupo aqui, então, metil, que é adicionado à citosina, que nada mais é do que a metilação do DNA. Então, isso significa, pessoal, que de maneira geral a gente vai ter genes que vão estar metilados e outros genes que não estarão metilados, justamente auxiliando no processo de controle da expressão gênica, ditando, em parte, quais genes serão expressos e quais não. Mas aí talvez fiquem pairando duas perguntas para a gente aqui. Será que o padrão de metilação, ou seja, os genes que estão metilados e que não estão metilados, pode ser passado de uma célula para outra? Em que situação isso seria importante se realmente existe? Se esse padrão de metilação, quais genes estão metilados, quais não, consegue ser passado de uma célula para outra, né? Pensando aqui no processo de divisão celular, uma célula se divide. Será que esse padrão epigenético da metilação do DNA, será que ele é passado para as células filhas? E em que situações isso seria importante? Então, respondendo a essa primeira pergunta, né, será que o padrão de metilação do DNA pode ser passado de uma célula para outra? A resposta para ela é sim. Ela pode sim ser passada de uma célula para outra. Se a gente olhar aqui, pessoal, um fragmento de DNA, né,
A gente vai ver aqui então as duas fitas, né? Uma fita e aqui a segunda fita, aonde só lembrando ambas são complementares entre si. E esse fragmento aqui então, pessoal, seria da célula mãe, né? E que dará então origem às células filhas, né? E aqui então vocês estão enxergando uma sequência CG, aonde vocês têm então a citosina aqui com o grupo metil, então ela está metilada. Aqui vocês têm uma outra sequência CG que então não encontra-se metilada. E vocês veem que esse padrão então de metilação ele vai se repetir na outra fita, né? Já que ambas são fitas complementares. Padrão de metilação então também passa a ser complementar. Então quando a gente tem a divisão celular, pessoal, vocês têm que lembrar que esse DNA aqui ele terá que ser duplicado, porque a gente vai ter que ter um material genético indo para uma célula filha e o outro indo para outra célula filha. Quando esse material genético, então, ele se duplica, a gente vai ter uma das fitas servindo como molde e a outra fita também servindo como molde, como vocês veem aqui nessa representação, ó. Então, a gente tem aqui, ó, a fita molde em rosa e a fita que foi sintetizada nova, a gente tem em laranja. Embaixo aqui é a mesma situação, ó. Aqui em laranja a fita que foi sintetizada nova e aqui então em rosa a gente tem a fita molde que proveio então desse DNA mãe. Se vocês observarem bem o padrão de metilação da fita molde, tá igual ao que vocês tinham aqui, ó. Então uma região não metilada e uma região então metilada. Só que ao olhar a fita que foi sintetizada nova, a gente ainda não tem padrão de metilação aqui, ó. E via de regra, como elas são complementares, se eu tenho uma metilação aqui, eu vou ter que ter automaticamente uma metilação aqui, ó. Da mesma maneira aqui embaixo, né? Se eu tenho uma metilação aqui, a tendência é que eu tenha uma metilação, então, na sequência complementar. Como eu falei para vocês, as sequências, elas são complementares. Mas como é que o nosso corpo resolve isso, pessoal? A gente tem uma enzima específica que a gente chama de metiltransferase, de manutenção. Metiltransferase, o próprio nome já nos dá um pouco do indicativo do que é, né? Transferência de grupo metil. E essa enzima metiltransferase, ela vai utilizar como padrão a fita molde. Então, se aqui eu tenho uma metilação, essa enzima, ela usa essa informação que está aqui na fita molde para reproduzir na fita que foi sintetizada nova. Então, ela vai lá e ela vai metilar essa citosina que está aqui. Assim como vocês estão enxergando aqui, ó, após a atuação da enzima, ó. A mesma coisa aqui embaixo. Então, a enzima identifica que existe uma metilação nessa sequência aqui, então ela vai lá e metila a região, então, que seria complementar, né? Então, ela vai metilar essa citosina que está aqui. E aí, pessoal, segue-se exatamente o mesmo padrão de metilação, assim como se seguiu o padrão da sequência dos nucleotídeos aqui pós-replicação, a gente, com essa enzima metiltransferase de manutenção, a gente consegue passar a informação da metilação para as células filhas. Justificando então essa máxima que tem aqui em cima, pessoal. Será que o padrão de metilação do DNA pode ser passado de uma célula para outra? Sim, pode. Por quê? Porque a metiltransferase de manutenção, que é uma enzima, ela consegue utilizar a fita molde como molde da metilação do DNA para fazer então na fita que foi sintetizada nova. Então, ambas as células conseguem manter o padrão de metilação que a célula mãe tinha. Mas por que isso aqui é importante, pessoal? Por que é importante a gente pensar num processo de divisão celular, em que a gente, obviamente, como a gente já falou em outras oportunidades, a gente consegue manter a sequência das bases nitrogenadas. Agora, vocês também sabem que a gente consegue manter o padrão de metilação desse DNA. Por que isso é importante? A sequência já ficou muito clara para vocês, né, pessoal, em aulas anteriores, mas por que esse padrão de metilação também é importante que a gente mantenha no processo de divisão celular? Então, em que situação isso é importante, pessoal? São importantes em células que são diferenciadas e que mantêm, pós a diferenciação, algum processo de proliferação. Então, células que proliferam após a diferenciação, elas têm que gerar células filhas que deem origem ao mesmo tipo celular. E vocês bem sabem agora que em um indivíduo a diferença entre vários tipos celulares depende em grande parte dos genes particulares que a célula expressa.
Então, o que que acontece? Uma célula que já foi diferenciada e vai proliferar no nosso corpo, para que ela se mantenha fiel à célula que a deu origem, no sentido de que ela mantenha as mesmas características, as mesmas propriedades e faça a mesma função, ela tem que ter a mesma expressão gênica da célula que a deu origem. A expressão gênica tem regulação epigenética. Então, essa regulação epigenética ela precisa ser passada para a célula filha. E como a gente acabou de ver, o padrão de metilação numa célula mãe é sim factível de ser passada para uma célula filha. E com isso, se essa célula aqui ela é diferenciada e ela prolifera, ela consegue passar o seu padrão de expressão no que refere-se à metilação, ela consegue passar sim para essa célula filha, para que ela exerça função igual, a bioquímica igual e a morfologia seja igual a essa célula mãe. E isso graças então ao grande trabalho aqui das metiltransferases de manutenção que fazem então esse processo de metilação, né, da sequência nova de DNA que foi sintetizada. Bom, pessoal, e quando eu falei em epigenética, então, no início ali para vocês, eu falei que tinha dois eixos, né? Um desses eixos, então, a gente já viu, que é a metilação, então, do DNA. Falta a gente ver, então, agora o segundo eixo, que é a modificação, então, das estonas. Bom, e não tem como a gente falar, então, de modificações de estona sem eu lembrar para vocês a questão das estonas em si. Quando a gente conversou a respeito das estonas, que foi na aula de DNA e cromossomo, eu conversei com vocês e mostrei essa imagem que está aqui, ó, aonde vocês têm as estonas aqui em amarelo para vocês, em vermelho aqui para vocês, ó, vocês têm então o DNA. O DNA se dispõe então ao redor dessa estona, fazendo uma volta e 7, ele não chega a completar a última volta aqui ao redor da estona. E aí, então, ele tem um momento de DNA, né, que a gente chama de DNA de ligação, que não tem estona, e aí ele passa, então, a se enrolar ao redor de outra estona. As estonas, como eu tinha falado anteriormente, elas auxiliam em diversos processos, mas quando eu conversei com vocês a respeito da estona, a gente falou, então, na compactação desse DNA, auxiliando no processo de compactação, fazendo uma fita longa de DNA se tornar, então, um comprimento menor em função desse enrolar que ela faz ao redor da estona. Pois bem, agora se a gente avaliar a estona, pessoal, e relembrar alguns conceitos em relação a isso, a gente vai ir aqui embaixo e eu mostrei esse cerne octomérico de estona aqui para vocês naquela oportunidade. Se ele está falando em cerne octomérico, pessoal, a gente tem ele sendo formado então por 8 unidades, aonde a gente tem ele sendo formado por 2 unidades H2A, 2 unidades que a gente chama de H2B, 2 unidades H3 e 2 unidades H4. Então, a associação entre essas 8 moléculas que estão aqui formam o cerne octomérico de estona, que é onde então o DNA vai se dispor ao redor, auxiliando no seu processo então de enovelamento. Vou mostrar uma outra imagem para vocês, que é essa imagem então mais molecular, onde a gente enxerga então em cinza aqui o DNA ao redor dessa organização, né, desse cerne octomérico de estona que está aqui, ó. E cada tipo de estona está sendo mostrado aqui por uma cor, ó. Então a estona H2A é essa em vermelho aqui, lembra que a gente tem 2 unidades, né? A estona H2B aparece aqui no tom de laranja, né, pra gente. Lembrando de novo que ela também tem 2 unidades. A verde é a H3 e a azul, então, a H4. Então, é essa constituição que a gente tem do cerne de estona. E que nem eu falei, eu já tinha mostrado essas imagens aqui para vocês na nossa aula de DNA e cromossomos. E só para lembrar para vocês, né, pessoal, que essas unidades que a gente está vendo aqui de H2A, H2B, H3 e H4, nada mais são do que proteínas. Então, proteínas são formadas por aminoácidos. Então, aqui a gente tem, né, uma composição de aminoácidos que acabam formando cada uma dessas unidades e que associadas então formam o nosso cerne octomérico de estona. E agora eu queria aproveitar para adicionar um outro conhecimento, pessoal. Então, a cada uma daquelas unidades que a gente estava olhando agora, H2B, H2A, H4, H3, cada uma delas tem projetado da sua estrutura
a presença de uma cauda aqui, como vocês estão enxergando, ó. Então a gente tem 2 unidades H3 que ajudam a formar então aquele cerne ectomérico de estona. Aqui vocês estão vendo a cauda de um H3 e aqui vocês estão vendo a cauda de outra unidade H3. Aqui, ó, vocês estão vendo a cauda de uma unidade H4 e aqui vocês estão vendo a cauda de outra unidade H4 e assim sucessivamente, pessoal. Então a gente tem essas caudas aqui, ó, que se projetam da estrutura que a gente tem aqui do cerne octomérico de estona e do DNA que está ao redor, então, dessa estona. Os cientistas, então, gradualmente, pessoal, eles foram descobrindo que essas caudas aqui, ó, elas possivelmente têm uma associação muito grande no momento da compactação do DNA, né? Mas eles descobrem também que por se projetar, pessoal, como vocês estão vendo aqui, ó, para fora da estrutura, elas são locais bastante interessantes para o nosso DNA, para a nossa célula, enfim, para ter nelas marcas interessantes que podem auxiliar em diversos processos fisiológicos nossos, né, inclusive de regulação da expressão do DNA. Afinal de contas, elas estão projetadas aqui para o meio externo, né? E indo um pouquinho mais a fundo, pessoal, os cientistas descobrem que essas caudas que vocês visualizam aqui, ó, são alvo de regulação epigenética. Vamos ver um pouquinho como é que isso aí funciona. E aqui, pessoal, vocês têm que lembrar que a estona ela é constituída por proteínas. E proteínas são compostas por aminoácidos. E está sendo mostrado aqui para vocês, ó, um aminoácido lisina, ó, e que está então na estona, fazendo parte da sua estrutura. Essa lisina aqui, pessoal, num determinado momento, por interesse da célula, pela necessidade que a célula tem, essa lisina pode sofrer um processo que a gente chama de acetilação, aonde na estrutura dessa lisina, então, vai ser adicionado uma modificação covalente, como vocês estão enxergando aqui, ó, transformando a lisina em uma acetillisina. Essa lisina aqui também pode sofrer, pessoal, um outro processo, que é a metilação que a gente acabou de falar, então, aonde pode ser adicionado um grupo metil, como vocês estão vendo aqui, ó, e aí ela passa a ser chamada de monometillisina. Podem ser adicionados 2 grupos metil, ela passa a ser chamada de dimetillisina, e pode ser adicionado 3 grupos metil, e aí ela passa a ser chamada então de trimetillisina. Então a metilação também pode acontecer na cadeia lateral da lisina, bem como a acetilação também pode acontecer na cadeia lateral aqui, ó, nessa lisina. Um outro processo que a gente pode ter também é a fosforilação da serina, que também é um aminoácido que consta na estona, aonde a gente tem então na cadeia lateral dessa serina a fosforilação, como vocês estão enxergando aqui, ó, o adicionar desse grupo que vocês estão vendo aqui, transformando uma serina numa fosfoserina. Então, esses 3 processos que vocês estão vendo aqui, pessoal, fosforilação da serina, metilação da lisina ou acetilação da lisina, elas podem acontecer nesses aminoácidos aqui, ó, que compõem então as estonas e levar alterações que são identificadas pelas células e que acabam promovendo então algum tipo de processo fisiológico para essa célula, acaba desencadeando algum processo para essa célula, que a gente já vai ver isso aí um pouquinho mais no detalhe agora. Eu queria aproveitar essa imagem aqui para dizer para vocês que, por exemplo, a acetilação da lisina, ela é desencadeada por enzimas específicas. Se chamam então de estonas acetiltransferases. São elas que vão fazer esse processo aqui, ó, de acetilação então da lisina. O processo inverso da conversão de uma acetillisina em lisina se dá por um complexo de estonas desacetilase, que remove então esse grupamento aqui, levando então à transformação novamente numa lisina. Os outros 2 processos que a gente viu aqui, pessoal, que foi a metilação, né, e a fosforilação, elas também são mediadas por enzimas, tanto para fazê-las quanto para desfazer o processo. E quem governa, em grande parte, essas enzimas, pessoal, seja essas 2 que eu mostrei mais especificamente aqui para vocês, que participam do processo de acetilação, seja na metilação ou seja na fosforilação,
quem participa, pelo menos no início do desencadear de cada um desses processos, são proteínas que vocês já ouviram falar aqui, que são as reguladoras da transcrição. Então, o recrutamento inicial dessas enzimas especificamente, que vão exercer essas funções, ou de, aqui no caso específico, de acetilação, né? Ou desacetilação, o recrutamento inicial delas depende dos reguladores da transcrição. Então, são eles que vão estar, os reguladores da transcrição, vão estar auxiliando no desencadear desses 3 processos que a gente acabou de citar aqui. Então, vocês começam a linkar, opa, se tem reguladores da transcrição envolvidos, que vão estar mediando o recrutamento inicial dessas enzimas aqui, que vão levar a essas transformações aqui, das cadeias laterais desses aminoácidos que compõem a histona, opa, peraí, algum processo aí de regulação na expressão gênica, essas reações aqui devem desencadear, e é mais ou menos por aí. Os pesquisadores, então, pessoal, o que eles começaram a olhar? Eles começaram a olhar com atenção, principalmente as caudas das histonas, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês na nossa imagem anterior. Só lembrando para vocês, né, a cauda está aqui, pessoal, a cauda de cada uma das 8 histonas, então, que compõem esse cerne octomérico de histona. Então, eles começaram a olhar com bastante atenção essa região aqui, ó, já que, como eu falei para vocês, são regiões que se projetam para fora do nucleossomo aqui, né? Então, são regiões que poderiam ser, sim, factíveis para desempenhar alguma função regulatória. Então, eles começaram a olhar devagarinho essas regiões. Então, aqui vocês estão vendo uma das histonas, ó, H2A, aqui uma outra unidade, ó, H2B, H3, exemplificando para vocês mais ou menos o que a gente está querendo dizer aqui. Aqui vocês têm a região, ó, da cauda, que era o que a gente estava olhando agora, a regiãozinha de cauda dele, ó. E cada letrinha aqui, ó, equivale a um aminoácido. Só para ser mais fácil da gente visualizar, né? Do que visualizar cada aminoácido com toda essa estrutura aqui molecular, né? Que fica um pouquinho mais difícil de visualizar. Então, para ficar mais organizado, está representado cada aminoácido aqui por uma letra. O que eles começaram a identificar? Que haviam, como vocês podem ver aqui, ó, esse aminoácido 1 aqui, ó, na cauda, da unidade H2A, ela está fosforilada, ó. Existe uma fosforilação nesse aminoácido aqui, ó, que era o que nós estávamos vendo aqui, ó. Aqui a gente tem no aminoácido 5, ó, a gente tem uma acetilação. Aqui no 9, uma acetilação, ó, tá aqui a legenda para vocês poderem acompanhar, ó. Quando a gente vai para a unidade H3 aqui, ó, a cadeia lateral dela tá aqui, ó. E vocês veem que existem várias possibilidades, ó. Aqui, ó, no aminoácido 9, a gente poderia ter uma metilação ou uma acetilação, um dos dois. E assim sucessivamente, pessoal. E eles começaram a ver, bom, o que será que isso aqui tudo representa? Né? A gente vê que existe a possibilidade de metilações, fosforilações, acetilações nas cadeias laterais dos aminoácidos que compõem essas caudas N-terminais, né? Aquelas caudas que a gente está visualizando, que elas aparecem para vocês também numa abordagem mais molecular. Olha as caudas aqui, ó. Aqui a cauda H3, aqui a outra cauda H3, ó. Mas o que será que isso aqui representa para a célula? Né? E talvez é uma pergunta que vocês estejam se fazendo. Né? Talvez, Fernanda, tudo bem, entendi metilação, fosforilação, acetilação, está acontecendo na cadeia lateral do aminoácido, já entendi, né, que tem enzimas específicas que fazem acetilação, desacetilação, e o mesmo acontece nos outros processos, e que o recrutamento dessas enzimas para fazer esses processos em regiões específicas da histona é mediado por reguladores da transcrição, então deve ter alguma coisa envolvida com expressão gênica, mas o que isso aqui significa? Vamos ver. Então, o que se descobre, pessoal, da importância, então, desse cenário que a gente está vendo aqui, ó? O que isso aqui é importante? Então, essa marca que a gente está enxergando aqui, pessoal, porque é literalmente uma marcação em relação a essa cauda de histona H3, que é o que a gente está usando como exemplo aqui, ó. Essas metilações, acetilações, fosforilações, elas servem como marcas nessa cauda de histona aqui. Então, é literalmente como se uma marcação específica aqui denotasse uma mensagem como expressa esse gene, não expressa esse gene. Esse gene, ele acabou de ser transcrito, então ele não deve ser transcrito.
Então, o que que eles descobrem? Que as caudas aqui, pessoal, a partir desse padrão de metilação, fosforilação, acetilação, eles estão servindo como marcas para identificar diversas funções biológicas que precisam acontecer. Isso faz todo sentido, uma vez que a gente pensa, que nem eu falei anteriormente, essas caudas elas estão expostas fora da estrutura, então fica fácil da gente pensar que elas sirvam como uma forma de comunicação da função, né, como marcas reais do que está acontecendo aqui em toda essa estrutura, né. Essas marcações aqui, pessoal, elas podem servir como sítios de ancoragem para diferentes proteínas. Então, dependendo da marca que a gente tem aqui vocês estão vendo, né, possibilidades que já foram descobertas aqui, né, mas dependendo da marca que a gente tem aqui, ó, pode ou não possibilitar que uma determinada proteína, um complexo geralmente de proteínas, venham e se acoplem a essa região aqui e se demande uma determinada função. Querem ver isso de forma mais específica? Aqui, por exemplo, pessoal, parece uma imagem um pouquinho complicada, mas eu vou guiando aqui vocês, ó. Então aqui a gente tem as histonas, ó, aqui a gente tem o DNA, e aqui a gente tem então as modificações covalentes na cauda, né, da histona. Então a gente está olhando as caudas aqui especificamente todo momento, tá, pessoal? Essas modificações covalentes é exatamente o que eu estava falando para vocês, acetilação, fosforilação, metilação são modificações covalentes, tá? Ele não está especificando aqui qual é qual. Mas a presença dessas modificações aqui, como vocês estão vendo aqui, claro, de forma específica, quem é a modificação, né? Quem é essa alteração? Mas aqui de uma forma um pouco mais generalista, permite que esse complexo aqui, ó, de proteína consiga se acoplar corretamente sobre essa estrutura que está aqui, ó. Assim como vocês estão vendo aqui, ó, esse complexo de proteína aqui, ó, ele consegue fazer essa ligação, estão vendo que eles estão ligando aqui, ó, nas regiões modificadas, né, covalentemente da cauda dessas estonas, ó. Então essa ligação, ela é só possível se a gente tiver aquela marca, como eu estava falando para vocês, de forma apropriada. Se uma marca aqui, ó, não tiver adequada, ou seja, se uma modificação covalente não tiver adequada, esse complexo de proteína que vocês estão vendo aqui, ó, ele não consegue se ligar adequadamente a essa estrutura aqui, né? A estrutura aqui formada por DNA e histona, então não consegue se ligar corretamente a essa cromatina. E aí, pessoal, de forma um pouco genérica, né? Muitas vezes o complexo que vocês estão vendo aqui, que conseguiu com sucesso, graças à correta marcação que tinha aqui, ó, ou seja, a correta modificação covalente que existia na cauda das estonas, que fazem parte dessa estrutura aqui, ó, dessa região aqui, graças à ligação desse complexo de proteína que está aqui, outro complexo proteico consegue se ligar e aí consegue ser desencadeado uma série de funções, como talvez resultando no aumento da expressão gênica, mas como eu falei para vocês, essas modificações covalentes, acetilação, fosforilação, metilação, e que acontecem na cauda das estonas, ela serve como uma marcação para muitas vezes complexos de proteínas se ligarem a essa região, então eles conseguem fazer essa associação, eles conseguem se ligar a essa região, o que possibilita o desencadeamento de uma série de reações. Se esse complexo não consegue se ligar, a função ela não consegue ser efetivada. Para vocês perceberem o quanto isso é tênue, eu vou mostrar a próxima imagem aqui para vocês. Observem aqui, pessoal, se sabe ainda muito pouco, tá, em relação a essa questão dessas modificações que acontecem nessas caudas, modificações covalentes, e a real repercussão disso, né, no sentido de o que cada modificação pode acarretar. O que mais se sabe é em relação, então, a cauda da histona H3, aonde então já se deflagrou as principais modificações covalentes que acontecem. Só lembrando aqui, né, em azul, M-metilação, o A aqui, ó, acetilação, e o P aqui significa fosforilação. Quando a gente tem ambos aqui, pessoal, significa que pode acontecer ou um ou outro. Os estudos indicam, então, pessoal, que no aminoácido 9 dessa cauda, então, da histona H3, pode acontecer a formação de um trimetil. Lembra que são 3 grupos metil ligados à cadeia lateral desse aminoácido. Quando a gente tem essa situação aqui, ó, o que eles descobriram
no sentido do significado, o que que isso aí provoca? A formação, então, de uma heterocromatina e há, então, o silenciamento gênico. Então, quando acontece esse tipo de alteração aqui, né, esse tipo de modificação covalente na cauda da histona H3, ocorre um silenciamento dos genes que estão naquela região. Quando a gente tem no mesmo aminoácido aqui, ó, em vez da metilação, a gente tem um processo de acetilação, pessoal, na cadeia lateral do aminoácido 9, na cauda da histona H3, e ademais a gente tem uma metilação da cadeia lateral do aminoácido na posição 4, né, um trimetil, então 3 grupos metil sendo adicionados na cadeia lateral do aminoácido 4, o que que a gente tem? Expressão gênica. Olha como altera aqui, ó, o significado, no sentido do que isso promove, né, no que acarreta, a simples modificação da cauda da histona H3. Uma repercussão enorme, com uma modificação que a priori parece bastante simples. Mas é como eu comentei com vocês, pessoal, esse universo aqui ainda é um pouco nebuloso no sentido do que representa, visto que a gente pode ter várias combinações de modificações covalentes aqui, né, nas cadeias laterais, podem ter várias modificações, podem ter várias alterações e que podem ter um significado, podem ter um impacto diferente no sentido dos genes que estão localizados naquela região no cerne octomérico de histona. Mas o que a gente percebe, pessoal? Esse tipo de regulação, esse tipo de modificação que está acontecendo aqui, ó, é uma modificação epigenética. Por quê? Porque a gente não está alterando em nenhum momento a sequência do DNA, mas a gente está alterando como que ele se expressa, por meio de modificações covalentes que podem acontecer tanto nas caudas das histonas, que foi o que a gente focou aqui, mas que também, pessoal, podem acontecer na estrutura aqui globosa, então, da histona, mas que a gente acabou focando bastante aqui na cauda das histonas, tá, pessoal? Assim a gente conclui, então, a nossa aula de epigenética, trabalhando com os dois principais, pessoal, eixos relacionados à epigenética, são os dois cernes que mais se conhece a respeito da epigenética.